Olá, meus irmãos, como vocês estão? Como está o seu coração neste dia? Como você se encontra até aqui, caminhando para o final do ano? É uma alegria, um privilégio enorme nós podemos compartilhar aqui da palavra do Senhor, que ela é viva e eficaz. Hoje nós vamos refletir e orar em cima do Salmo 82, que fala sobre justiça, autoridade, corrupção, responsabilidade e julgamento de Deus sobre líderes e sistemas injustos, as injustiças, deste mundo. Então, que nós possamos olhar para dentro de nós primeiramente, que nós possamos refletir o que Deus ele tem para tratar e ajustar em nós, e que nós possamos estar atentos, como nós refletimos ontem, a tua voz, a palavra dele, é o que ele tem para nós. O verso 1 começa dizendo: Deus está na congregação divina, julga no meio dos deuses. E quantas vezes nós não ouvimos que é tanta injustiça, que é tanto caos, tanto problema, principalmente quando paramos para refletir sobre as lideranças hoje desse mundo, que nós sabemos que existe muito pecado e existe muitas falhas, e nós não podemos nos esquecer jamais que o nosso Deus, ele não falha. O nosso Deus, ele é a própria justiça, ele é justo e ele não deixa nada passar despercebido. Nada passa de Deus. E aqui nós vamos ver, nesse salmo, que Deus ele se apresenta como juiz supremo sobre todos os deuses, entre aspas, isso é autoridades humanas, autoridades que foram ali permitidas, todas, os governantes, juízes, líderes, pessoas que exercem algum tipo de autoridade sobre nações, eles têm a permissão de Deus. Deus permite que isso aconteça. Então nós precisamos também confiar e descansar em Deus, saber que Ele cuida dos seus e que independente do quanto as coisas possam estar não como nós gostaríamos, possam não estar boas, mas Deus ele está no controle, Ele é soberano e cuida de tudo. Toda autoridade humana será julgada pela autoridade divina. Deus ele é o nosso juiz, Deus ele é a própria justiça. Ninguém exerce liderança sem prestar contas a Deus. Então, todos nós iremos prestar contas a Deus, principalmente as pessoas que exercem algum tipo de autoridade, de liderança. Isso tem muito a ver com submissão. Se tudo tem a permissão de Deus e está debaixo do controle e soberania dele, por isso nós temos que ajustar constantemente o nosso coração e entender: eu devo me submeter, mesmo que isso venha me custar muito internamente com o que eu penso, com o que eu acho, mas é claro que desde que isso não venha ferir os princípios e aquilo que Deus ele tem sobre nós, aquilo que ele tem para nós. Quanto nós somente reclamamos, murmuramos, a gente vê tanto isso acontecendo em cima de liderança, seja ela qual for, até mesmo às vezes sobre o seu chefe, sobre a pessoa que governa ali onde você mora, que exerce algum tipo de liderança e de autoridade. Nós precisamos refletir que nós precisamos, na realidade, orar sobre essas pessoas. O quanto nós temos orado e o quanto nós temos trabalhado em oração, porque toda liderança ela existe para proteger o vulnerável. A liderança que não defende o injustiçado, ela não é uma liderança que agrada, que reflete ali, então, a presença do nosso Deus. Então vai ser só mais um título. E nós precisamos, então, refletir o que nós fazemos com algum tipo de liderança, algum tipo de autoridade que nós exercemos. Comece em nós. O que nós temos feito com o que Deus tem nos dado, tem permitido, Porque a corrupção, seja aí dessa autoridade ou dessa liderança, ela vai produzir cegueira, vai produzir afastamento, distanciamento de Deus e uma desorientação, um colapso moral, um colapso espiritual, Então nós precisamos realmente refletir que em a justiça é destruído os fundamentos da vida. Não importa o título, se o coração ele não é reto, é questão de tempo para a queda. É questão de tempo para sair daquela posição que se encontra ali. E no verso 8 nós aprendemos como de fato nós devemos fazer. Aqui o salmista ele diz o seguinte: levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti pertencem todas as nações.
Nós precisamos aprender que, assim como o salmista, só Deus pode corrigir, resolver sistemas injustos. Só Deus pode trazer o juízo verdadeiro. Só Deus tem autoridade sobre todas as nações. Só Deus que enxerga e vê o coração, Ele examina, Ele conhece muito melhor do que nós mesmos. E só Deus pode nos ajudar e nos defender. Então é a Ele que nós precisamos clamar. É a Ele que nós precisamos nos entregar e suplicar a sua intervenção. Então que nós possamos orar agora, primeiramente pelas nossas vidas. Deus, nós clamamos ao Senhor, Pai, o Senhor quem nos conhece, o Senhor quem nos sonda, o Senhor quem sabe o que se passa dentro de nós, das nossas motivações, das nossas inquietações, das nossas murmurações e reclamações, Pai. Se existe algo assim dentro de nós, transforma, Deus, em clamor aqui ao Senhor, pedindo a Tua intervenção, pedindo a Tua ajuda, Pai. Ajuda em nós, Pai, que nós venhamos ser líderes melhores, que nós venhamos ser pessoas melhores, trabalhadores, servos ali na Tua casa melhores, para que nós possamos então fazer a diferença neste mundo, Pai. E as pessoas, Deus, que o Senhor possa visitar, Deus, todos os governantes, Deus, todas as pessoas que exercem algum tipo de autoridade, de liderança sobre as nações, sobre o Brasil, Pai, nós clamamos a Tua intervenção, Pai. Nós clamamos a Tua misericórdia, Deus. Nós vemos que muitas pessoas não sabem o que fazem, Pai. Então nós te pedimos, Deus, que somente o Senhor que é justo, somente o Senhor, Deus, que conhece os corações e as motivações, Deus, intervém, Deus, vem com a Tua graça, vem, Deus, limpando, purificando, Deus, e nos ajudando, Pai. Nós clamamos e suplicamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.